I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sou Carla Oliveira da Brindes e Vinhos e estou aqui para falar sobre algo muito importante, mitos sobre vinho. Vamos desmistificar alguns deles e entender o que é certo para torná-lo parte da sua vida? Vem comigo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Vamos começar. O vinho, por definição, é uma bebida para ser tratada de maneira acessível. Em várias culturas, ela é apreciada de maneira descontraída, sem aquele medo de você conhecer novas uvas e novos formatos. Só que aqui no Brasil, muitas pessoas mistificaram o produto e levaram até a um modelo muito mais de uso para comemorações e ocasiões especiais, o que é uma pena. O vinho é acessível e o que a gente tem que fazer agora é torná-lo totalmente mais fácil. Depois de você conseguir entender completamente algum dos mitos que eu vou apresentar aqui, você vai ver que o vinho não é somente acessível, mas extremamente acolhedor. Mito número 1. Vinho não é bom a não ser que custe uma fortuna. Isto é uma das maiores mentiras que te contam e a gente tem que desmistificar isso logo de cara. Claro que existem muitos vinhos de mais de R$ 1.000 uma garrafa que são tão incríveis que faz você esquecer de tudo na vida. O fato é que existem muitos mais vinhos na faixa de 50 a 150 que são capazes de fazer a mesma coisa. Muitos vinhos são caros pelo marketing de seus produtores ou realmente pela relevância da produção e da safra que eles pertencem. Mas quem está iniciando no mundo do vinho, o resultado pode ser uma decepção. A ideia que você só vai ser feliz se gastar toda a sua primeira parcela de IPVA ou de IPTU para comprar um bom vinho é absurda. Basta um pouco de investigação para encontrar os vinhos incríveis por apenas R$ 45. Para o dia a dia, existe um leque de vinhos incríveis para você conhecer e ir aprimorando seu conhecimento. Aprenda com os mais baratos e assim você vai notando a diferença destes e então suba sua régua de seleção de vinhos, até para entender qual é o tipo que mais lhe agrada. Mito 2. Cada tipo de vinho requer a sua absoluta própria taça. Isso dói de ouvir. Só dá para beber vinho com um copo exato? Existem inúmeras variedades de taças de vinho disponíveis no mercado, mas são tantas de fato que podem até deixar confuso quem está iniciando no mundo do vinho. Embora algumas taças sejam muito importantes e até projetadas para que você consiga usufruir melhor do vinho que está sendo provado, isso não significa que você vai ter que ficar cumprindo regras o tempo inteiro. Vamos lá, beba vinho até em copo de requeijão se for necessário, mas beba vinho. Tirando o exagero, de fato, existem muitos modelos, mas isso não deve ser impeditivo para se consumir vinho. E digo mais, tendo um modelo versátil como este daqui, tá? Que é um modelo Bordeaux, tá vendo? Com pezinhos, com um bojudinho, você pode tomar vinho branco, vinho tinto, até sobremesa e até espumante, o que pode ajudar bastante a economizar dinheiro. Com o tempo, considere expandir a sua coleção de taças, portanto, comece com um modelo básico como esse que eu mostrei. Depois, compre uma de taça de vinho branco ou de vinho tinto. E aí, se você quiser incrementar a sua coleção de taças, vai na de espumante, que é no modelo Flute. É sem erro. Mito 3. Vinho só se for de rolha e tampa rosca eu passo longe. Alto lá. Então você já ouviu falar que as rolhas têm um papel importante em um vinho. Ajudam na preservação e ajudam a envelhecê-lo. Quanto realmente isto é verdade? Vinhos mais classudos, como a gente chama aqueles das regiões tradicionais da Itália, França, Portugal, você sempre vai encontrar os tops com fechamento em rolha. Eles conservam sim e ajudam na preservação. Mas não é verdade que vinho que tem fechamento screw cap ou tampa-rosca na tradução, eles não possam ser usados também para envelhecer. As grandes vinícolas internacionais de Austrália, Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil usam sim
screw cap ou tampa-rosca nos seus vinhos mais caros. E eles envelhecem muito bem, tá bom? Assim, põe em sua mente que a tampa-rosca veio para ficar, é mais prática e mantém os vinhos muito bem acondicionados, sem o risco de ficarem oxidados, o que no fechamento com rolha tradicional, isso pode acontecer algumas vezes. Mito 4. Vinho tinto nunca deve ser refrigerado e vinho branco espumante deve ser super gelado. Bem, no universo do vinho a gente sempre escuta que espumantes e brancos devem ser refrigerados e vinhos tintos devem ser servidos em temperatura ambiente. Ok, mas espera lá. O brasileiro toma tudo gelado demais como se fosse cerveja e vinho tinto fica com medo de resfriar. Agora, derrubando todos esses preconceitos, vamos às adaptações necessárias. Muitas pessoas esfriam o branco a ponto de ficar tão gelado que acabam servindo um tinto quente demais, pensando que precisam seguir as regras da tal temperatura ambiente. Os brancos e espumantes precisam ficar a temperaturas que sejam agradáveis para que você possa conseguir sentir os aromas. Isso é uma dica que eu passo sempre. Vinho branco gelado demais está mascarando algum problema, ou ausência de fruta ou excesso de álcool. Vinhos tintos sempre possuem a regra da temperatura ambiente, mas atenção ao fato de que no Brasil nossa temperatura média é na faixa de 25 graus, ou seja, impossível de se cumprir conforme a regra geral de beber um tinto na faixa de 15 a 18 graus. Existem muitos exemplos de vinhos tintos que, dando uma simples resfriada na geladeira por meia hora, eles já vão ficar ótimos para serem apreciados. Como, por exemplo, um Pinot Noir, um Nero d'Avola sem barrica. A regra é clara. Se o corpo do vinho tinto é leve, coloque ele para resfriar e você verá que beber vinho tinto é possível sim e até no verão do Brasil. Quinto e último mito: todo vinho fica melhor quando envelhece. Será mesmo, gente? Bem, essa é uma das questões que mais chegam em nossos e-mails para atendimento aos consumidores e pessoas também que entendem a Brindes e Vinhos como um lugar para se tirar dúvidas sobre vinho. Então, vamos lá. Vamos entender o que é um conceito de vinho de guarda e de vinho jovem. Todo mundo acha que vinho fica bom quando envelhece? Não. Vamos prestar atenção ao seguinte fato. Alguns vinhos, sim, podem envelhecer e vinhos brancos, a atenção recai para as uvas brancas mais apropriadas para isso. O que eu quero dizer? Um tradicional Chardonnay, por exemplo, se ele passa por barrica, é uma uva de maior estrutura. Ela consegue durar até 4 anos bem guardados em uma adega. Outra uva bem interessante também que consegue envelhecer e é branca é a alemã Riesling, que também são vinhos feitos para envelhecer e bem em garrafa, ganhando outras nuances e aromas, tá? Mas a maioria dos brancos são feitos para serem bebidos jovens e frescos. Vinhos tintos. Bem, temos que analisar sobre 2 aspectos. Vinhos tintos jovens, em que você vai ler na garrafa que só tem passagem por aço ou inox, estes são vinhos para se prontamente beber e não são vinhos de guarda, tá? Então, são vinhos para você ter um rápido consumo. Os tintos, aí fazendo um capítulo especial, nós temos um elenco de uvas que permite sim uma boa longevidade ao vinho, tá? Os vinhos que envelhecem melhor, normalmente eles têm passagem por barrica e teor de álcool mais elevado. Vamos exemplificar? Quando você pega um Malbecão argentino, bem do tradicional, passagem em barrica pelo menos uns 6, 8 meses e álcool acima de 14 graus, este é um bom candidato a ficar mais redondo com o tempo. Quem nunca já ouviu falar de Bordeaux celebradíssimos, com 20, 30 anos de envelhecimento? A estrutura desse tipo de vinho e passagem por barrica permitem um bom envelhecimento. Outros exemplos clássicos são os dos vinhos italianos como Brunello e Barolo. Estes são feitos para serem de guarda, ficando mais redondos e ganhando outros aromas pelo tempo em garrafa.